Olá pessoal, eu sou Ítalo Silva e com esse vídeo eu vou dar continuidade à nossa série de vídeos que nós estamos fazendo o Glossário de Filosofia. Nesse vídeo específico eu vou falar da palavra dualismo. Muito bem, você sabe quando e como que surge essa noção interpretativa de que tudo tem dois lados? Bem, mal, direita, esquerda, dia, noite? Muito bem, essa noção ela já vem presente na filosofia como uma interpretação da natureza. O Heráclito, como um pré-socrático, ele já fazia uma noção explicativa das coisas como o mundo é um uno, a força do uno, que se dá pelos opostos, de dia e noite, frio e quente. Assim, lá na teoria de Heráclito sobre o movimento, o fluxo, o eterno fluxo que dá origem ao universo, que seria uno, o fluxo dos contrários gera o uno para o filósofo Heráclito. Era já presente essa noção de dual, só que para ele esses duais gerariam, esses dois lados, esses opostos, gerariam o universo como uno. Mas se nós olharmos para anterior, ou ainda como um contexto dos pré-socráticos, nós vamos ter o movimento das crenças, dos mitos gregos como explicações para tudo, para a origem e para a concepção do mundo. E os gregos contam que o ser humano surgiu de uma noção dual, de uma noção de corpo, soma, do grego, mas alma, do grego psique. Como assim? Os mitos já contavam que o Prometeu fez um bonequinho de barro, estava brincando com ele, e Zeus soprou, deu espírito com o seu sopro, espírito sopro, para aquilo que era corpo. Então, o ser humano formado de corpo e alma já na crença dos gregos, dos mitos. Porém, data ainda de 6 séculos antes de Cristo a doutrina do dualismo filosófico do zoroastrismo, do Zoroastra, ou ainda chamado de Zaratustra, pelos gregos como Zaratustra. Que essa doutrina filosófica, chamamos assim doutrina filosófica, porque naquele momento e naquela concepção não havia uma distinção entre saber religioso e saber místico, ou saber religioso e saber filosófico. Assim, volto a dizer, doutrina filosófica do dualismo da antiga Pérsia se espalhou por todo o movimento do mundo antigo, inclusive para os gregos e para os romanos. Por isso que Nietzsche volta a Zaratustra, escreve um livro, Assim Falava Zaratustra, para falar da crítica à concepção do que é, para o Nietzsche, a modernidade enquanto uma fantasia a partir desse dualismo. É nesse livro, Assim Falava Zaratustra, que Nietzsche anuncia a necessidade do super-homem, a morte necessária de Deus e o eterno retorno. Vídeos que eu farei depois sobre essa explicação desse sentido, vou colocar aqui também para vocês. Muito bem, ainda falando da Grécia Antiga, nós temos um movimento importante que vai ser da onde provém os clássicos Sócrates, Platão e Aristóteles, que é o movimento pitagórico. Os pitagóricos, seguidores de Pitágoras, defendiam a eternidade da alma e defendia também a ideia de dual, parte física e parte metafísica. Algo que vai ganhar uma teoria, um corpo teórico, lá em Platão, quando ele faz a teoria do mundo das ideias. Para dizer que o mundo sensível, aquele que nós captamos com os nossos sentidos, visão, tato, paladar, olfato e audição, é uma cópia imperfeita daquilo que é metafísico e está em um outro plano. Ali ainda, dentro dos clássicos, nós poderíamos mencionar algo que o dualismo vai conceber, que é a noção de dialética. A dialética, que seria o diálogo de ideias opostas, duais, que faz, então, uma síntese. E para a dialética de Sócrates, que o Platão também vai dar corpo teórico, a tese tem dentro dela o seu contrário, ou seja, a sua antítese. Então, esse movimento de tese versus antítese, ou seja, preciso de dois lados, o dualismo, mais uma vez reforçado na criação da teoria platônica.
Platão, vai dizer o próprio Nietzsche, é o principal filósofo para construir teorias argumentativas que dê essa noção aí da criação do mundo a partir de corpo e alma. É de Platão a máxima, por exemplo, que o corpo é cárcere da alma. Se nós olharmos então para a história da antiguidade grega e aquilo que ressalta para nós enquanto teorias, até mesmo práticas culturais, o dualismo de Platão, o dualismo de Pitágoras, o dualismo da teoria do Zaratustra enquanto Grécia, enquanto Pérsia, há para nós então tudo isso que a filosofia vai construir sempre a partir de dois lados, que vai ganhar lá no helenismo, final da Grécia Antiga, um novo grupo para defender isso, que vai ser o maniqueísmo, que fica forte dentro do Império Romano até 6 séculos depois de Cristo. E um filósofo muito importante para a Idade Média, um filósofo chamado Agostinho, o principal teórico da teologia cristã da Antiguidade, era, antes de ser cristão, maniqueísta. O que é o maniqueísmo? O maniqueísmo era explicar tudo pela noção de bem e mal, pelos dois lados, anjos e demônios, acima, céus e abaixo, inferno. Então, o cristianismo, herdeiro do platonismo de Platão, herdeiro do maniqueísmo do Império Romano, que é também helenístico, vai trazer como fé, vai trazer como vivência de prática dessa fé, dessa crença, a noção de que as coisas se explicam por bem e por mal. Lá na modernidade, dizendo aqui, século 17 depois de Cristo, nós vamos ter a máxima do Descartes, né? Penso, logo existo, que não vai descartar o dualismo. Muito pelo contrário. O Descartes vai trazer a construção da teoria do cartesianismo, que é uma filosofia cartesiana, para dizer que nós somos a espiritualidade e a corporeidade, mente e corpo. Isso nós chamamos aí de dualismo cartesiano. Ainda na modernidade, nós vamos ter um filósofo que vai trazer luz à quebra disso tudo, para dizer que o universo, na verdade, é um monismo, né? É um uno. Voltando aí a Heráclito. Esse filósofo é Spinoza. Spinoza vai falar que corpo e mente estão na mesma instância. Ainda marcando aí, como pós-moderno para alguns, o Nietzsche, que vai dizer que toda verdade é uma construção, toda verdade é uma fantasia, e essa fantasia concebeu a noção de corpo e alma separado, mas corpo e alma são em si unos, são em si uma coisa só. E a vida seria essa vontade de potência que expulsa em nós, em corpo e alma, e não corpo versus alma. Nietzsche. Se nós olharmos, pessoal, para hoje, como as coisas estão, como nós temos aí, por exemplo, a espera de um herói e a construção de um discurso que dê conta de um bandido na política, é nada mais, nada menos que uma herança do dualismo platônico, do dualismo persa, o dualismo do maniqueísmo, o dualismo do cristianismo. Se nós pegarmos ainda essa construção filosófica, nós vamos ver como que o conceito das coisas hoje se faz ainda entre tese e antítese. Como se, por exemplo, masculino fosse uma negação de feminino e feminino fosse uma negação do masculino. Assim, essa dialética que nós temos enxergado como prática nas relações, inclusive, tenta explicar tudo ainda pelo binarismo, pelo dois lados, descartando a possibilidade reflexiva que há quando você sai das polaridades e considera que a complexidade filosófica exige muito mais do que ficar explicando as coisas por bem e mal. E entre bem e mal existem inúmeros universos para nós, filósofos, pensarmos e darmos conta de verdades mais próximas daquilo que a realidade nos tem. Ok? É isso. Hoje falamos de dualismo. Próximo vídeo falaremos de outra palavra, outro conceito filosófico importante. Um abraço, aqui é o Ítalo Silva e até mais.